para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência nas nossas UTIs, está entrando no ar mais um episódio do podcast UTI em Forma e Ação. Eu sou Sancler Bernardes, fisioterapeuta intensivista. Você consegue conversar comigo lá no Instagram, no @SanclerBernardes. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista. Você pode me encontrar na @movimenta_UTI. E juntos, você nos encontra mais um ano, né? A gente ainda tá aí no clima de começo de ano, né, Sancler? Então, começando mais Esse um mês é ano. eterno. Esse mês é eterno, janeiro sempre é, né? Aqui no podcast, você pode assistir no YouTube, no Spotify, na sua plataforma preferida. E se você nos assiste, você pode aproveitar para apoiar o nosso trabalho lá no link do Apoia-se. É só entrar lá no nosso Instagram, que tem o link fácil para você, ou se não, digitar aí Apoia-se e procurar o Tem Informação. Com qualquer quantia, você consegue nos ajudar aí a se manter firme e forte, cada vez melhor durante todo esse ano. Aproveitando para agradecer quem já consome o nosso conteúdo aqui e nos apoia, né? E dizer que se você não apoia, você pode vir com a gente. Para além dos episódios, a gente também tem um material complementar que a gente envia todo mês, né? Então, por exemplo, para esse episódio, a gente estudou bastante, a gente montou um material e esse material vai junto com o material dos outros episódios para quem tá ali apoiando o nosso trabalho de uma forma, digamos, um pouco mais concreta, né? Então, a gente vai para mais um episódio hoje. E a gente vai falar um pouco sobre, olha que coincidência, estava falando de material complementar, né? A gente vai falar sobre a aprendizagem na prática. Sancler, começo O de ano famoso também é mão na uma... massa, né? O famoso mão na massa, Débora. O famoso aproveitar, né? Porque todo começo de ano, na verdade, né, é muito comum, né? A gente vê alguém começando alguma coisa. Né? E começar novos estudos é muito comum, né? A gente está naquele gás ainda, né, de começo de ano, então a gente vê quem já está na faculdade, né, e está começando aí, por exemplo, um processo de estágio, ou às vezes nem é o estágio, mas já são aquelas aulas que você tem ali um contato com o A paciente, prática. né? Uma aula mais Aplicadas. prática. Aqui chama de aplicada. Não sei como é que chama aí. Aqui a gente chama de É aplicada, aplicado disciplina também. aplicada. Então, tem, né, esse contexto. Tem o pessoal que passou na residência, parabéns para quem já tem o resultado, passou na residência, passou numa especialização, né, e que esse ano vai vivenciar tudo isso. E fora isso, também tem quem sempre decide, na minha visão, assim, né, pro lado certo, que é sempre continuar estudando, né, Sancler? E aí decidiu que esse ano vai Exato. fazer um curso, né, vai se capacitar, vai se aperfeiçoar em algum tema, em algum curso específico. E aqui eu abro, então, um parênteses para, obviamente, falar dos nossos, né? Quem está nessa situação que quer esse ano se aprofundar em algum tema específico, a gente tem os nossos cursos aqui do Tem Informação, né? A gente tem curso de prescrição de exercício na UTI, a gente tem o curso de reabilitação em diálise, para paciente em diálise, da UTI até o contexto ambulatorial, né, que tá muito legal. Então, assim, eu acho que é um momento bacana de falar sobre isso, porque tá todo mundo nesse gás de, o que que eu vou estudar esse ano, né, o que que eu vou aprender. E aí a gente quer trocar um pouco de figurinhas, de experiência sobre o que que vale a pena, como fazer, né, como otimizar esse aprendizado, né? Acho que a ideia do podcast hoje é essa. Então, se você não passou, ou se você não é uma pessoa que vai fazer residência, ou não é estagiário, não tem problema, fica com a gente aqui no episódio, porque, na verdade, o aprendizado acontece o tempo todo, né? Através, então, Exato. como eu falei, de cursos, às vezes até alguma coisa que o seu próprio hospital vai te oferecer. Então, a sugestão, acho que do tema serve para todo mundo também, né? E aí eu ia acrescentar, Débora, tem aquele pessoal também que está começando agora no serviço, né? Não, é que nem você falou, não necessariamente são as Boa. pessoas só que a gente falou, mas você que conseguiu um emprego agora, ou você conseguiu um momento de observação do emprego, a gente sabe que no serviço privado tem muito isso, né? As pessoas vão para um serviço, elas ficam alguns dias acompanhando a equipe do serviço, e depois isso pode se transformar numa oportunidade de vaga de trabalho. Tem a pessoa que já foi efetivada dentro da vaga do trabalho, mas ela não tem experiência prática, não tem vivência. Então, assim, o que fazer nesse primeiro momento de chegada? Sabe aquela história, a gente fala às vezes para os alunos, vai chegar uma hora que é só você, e você não vai ter um professor ali por perto.
como é que eu faço para aprender enquanto as coisas estão acontecendo? Então, esse é o nosso objetivo de discutir hoje, né? E aí eu queria começar colocando uma observação, Débora. Eu acho que é uma das coisas mais interessantes que tem é a gente aprender em prática, a aprendizagem dentro de um serviço. E por isso talvez a residência seja uma coisa tão boa assim, né, para desenvolver as habilidades profissionais. Porque quando você está na prática, tem muita coisa que você só consegue imaginar, você só consegue ter contato quando você está ali vivenciando aquilo. Tem coisas que não estão escritas nos livros, tem coisas que os professores não colocam em sala. A gente sabe que existe muitas vezes uma separação da prática, da experiência e vivência dos professores com o que o mercado oferece. Então tem muita coisa que só vai acontecer quando você for jogar o jogo mesmo, quando você for para a prática. E aí tem que ter uma visão, uma organização, alguma coisa do tipo, para que a gente possa aproveitar melhor esse momento, né? Eu não sei se você teve isso, eu tive antes da especialização, antes de eu ir para a especialização, é lógico que eu tive o estágio da faculdade, mas assim que eu me formei, eu tive a oportunidade de ir para um hospital, e era um hospital num ritmo muito mais lento, né? Ritmo lento. Tinham poucos pacientes, era um hospital de não tanta complexidade, e eu lembro que tinha colegas que já tinham experiência, que já estavam trabalhando um tempo ali, então aquilo para mim foi assim crucial para a minha carreira, foi observar aquele pessoal, entender como eles faziam, e olhar uma coisa e ir para casa estudar, e etc. Então esse meio, eu acho que ele é extremamente produtivo para quem quer aprender, né? Mais para a É. sua atuação profissional. E eu acho que eu só queria comentar, né, antes de entrar propriamente no assunto, mas que acho que exemplos, né, e vivência não nos falta, né? Porque esse ano, por exemplo, estou fazendo 15 anos de supervisão contínua de estágio, assim, né, né, eu estou na supervisão o tempo todo, né, e aí esse último ano foi a 15ª turma, né, então agora eu completei 15 anos. Então, assim, são 15 anos vivenciando estágio. Óbvio que, olhando, né, esse tempo todo, o processo de aprendizagem evoluiu muito, né, Sancler, desde coisas básicas. Hoje eu vejo que os alunos, eles já chegam assim, olha, Débora, eu vou usar o celular, mas não é que eu tô no celular, tá? Mas é que eu anoto no celular, né? E, tipo, A vida está ali, né? nunca que isso aconteceu lá na primeira, segunda turma que eu supervisionei de estágio, né? Então, obviamente, muitas mudanças aconteceram, né? Mas, por outro lado, tem tantas coisas que se mantêm, né? Então, acho que, por exemplo, quando eu falo de estágio de graduação, uma coisa que eu acho muito importante, que eu sempre falo para os alunos, mas na verdade vale para todo mundo, né, Sancler? A gente sempre tem o que aprender. Sempre. Eu acho que você entrar numa situação. Então, por exemplo, você colocou, você acabou de entrar num hospital, né? E aí a maioria tem esse período mesmo, assim, né? De um mês, sei lá quanto tempo, que você passa com uma pessoa que já está no hospital há mais tempo, né? E aí tem muita gente que tem essa postura de tipo, eu vou passar com essa pessoa, eu vou ficar aqui observando, olhando, né? Fazendo, enfim. Mas eu já sei tudo isso, né? Mas na verdade você sempre tem o que aprender, né? É, Lógico que tem umas coisas erradas, né? E todo mundo, né? Em todo lugar tem, Mas tem as né? coisas Todo do mundo. serviço também, né? A rotina do Mas tem serviço que você precisa pegar. exatamente, né? E mesmo na graduação, né? Que foi o que eu comecei falando, eu sempre falo para os alunos: olha, tudo bem se não é uma área que você ama de paixão. Aproveita para aprender outras coisas, né? Então, por exemplo, sei lá, você tá comigo na UTI, eu falo para eles, tudo bem, você não gosta de UTI, mas caramba, a gente tem reunião multi todo começo de manhã. Olha que oportunidade de aprender como se comunicar. Você tá olhando ali, você tá vendo e falando, nossa, essa pessoa fala baixo, essa fala muito alto, né? Então, tudo é aprendizado. E eu acho que as pessoas que eu vejo, assim, né, que eu conheço, que são as pessoas mais interessantes, os melhores profissionais, são pessoas que não deixam passar nenhuma oportunidade. Já que eu tô aqui, é aquele famoso, já que eu estou aqui, já que eu tenho que fazer esse tempo de experiência, já que eu tenho que passar por esse estágio, por que não aproveitar o que dá para ser aproveitado daquele momento? E sempre tem, né, Sancler? Sempre tem alguma coisa para aprender, né? Sempre tem, e se despide, isso é muito interessante para você render, né? Para você aproveitar mais. E aí eu acho que sempre tem alguma coisa nova para aprender, sempre tem um serviço diferente, sempre tem uma rotina e é um olhar diferente também. Então, quando você chega no serviço e tem uma pessoa ali que você precisa acompanhar e tem uma prática acontecendo,
você vai estar vendo diversos olhares. E talvez um dos grandes equívocos da nossa especialidade seja que as pessoas têm um ego muito, muito difícil, né? Todo mundo quer dominar todos os assuntos. E eu não sei se você tem essa percepção, Débora. Eu tenho a percepção, às vezes, que na prática é sempre todo mundo querendo mostrar que está mais certo que o outro. Não estou falando da física, não, estou falando da UTI como um todo. Então, quando a gente entra aberto a esse aprendizado em prática, como você disse, caramba, você participar de uma boa visita e você pode contribuir e receber é algo muito grandioso para o aprendizado. E terapia intensiva tem uma característica, é que são muitas coisas. Então, eu acho que é pouco, você falou 15 anos, né, Débora, acompanhando o estágio com os alunos, é pouco provável que todos os dias você saiba de exatamente tudo que vocês lidam, né? Provavelmente todo dia tem alguma coisa diferente, é uma doença, é uma forma de tratamento, é como ter que fazer determinada ação com um paciente de um jeito, ou com um paciente de outro jeito, como é que eu vou reabilitar com recurso, sem recurso. Então, sempre tem alguma coisa interessante para fazer. E aí, enquanto você estava falando, estava pensando aqui, né? Você já contou em outro episódio que você foi ficar um tempo, por exemplo, lá com a Cris Perme, lá nos Estados Unidos. Isso é uma prática que a gente tem não tão grande no Brasil, e fora eles têm o fellowship e o observership, que são exatamente, você pode ter 50 anos de formado, mas se você quer conhecer um serviço, ver como uma pessoa trabalha, como os fluxos funcionam, você vai lá e faz um estágio observacional. Ah, mas eu não quero fazer estágio. Mas quem falou que não pode? É extremamente válido e acrescenta demais nisso, né? Então, eu acho que assim, todo mundo deveria sempre pisar dentro de uma UTI, seja trabalhando, seja estagiando, seja residente, etc., com a cabeça aberta para aprender. Eu falo muito para os alunos, quando a gente entra na UTI, a primeira coisa que eu falo é assim, vamos além do técnico, eu quero que vocês observem tudo, eu quero que vocês observem como as pessoas se comportam, onde as pessoas ficam, como as pessoas se vestem, como as pessoas falam, porque ali você vai moldando muito mais do que o técnico. Você vai aprender do técnico, mas você vai moldando também o que é ser profissional de UTI, com certos e errados. Às vezes você vai olhar e falar, isso aí eu não quero para mim, mas isso aqui eu quero para mim. Então, eu acho que um direcionamento é conhecer o ambiente também, eu acho que é uma coisa extremamente válida para a aprendizagem. Aqui, né, a Débora que sempre quer dar uma sistematizada nas coisas, mas eu acho que quando a gente, já que o objetivo, né, do podcast é a gente dar sugestões, né, de como a gente aproveitar melhor esse aprendizado, eu acho que é isso, a gente pode dividir dividir entre aspas, né, mas em sugestões que tem mais a ver com as habilidades não técnicas e sugestões de como fazer esse aprendizado das habilidades técnicas, né, Sancler? E aí, por exemplo, eu acho que a primeira coisa que ficou claro, né, nessa conversa agora inicial, e que eu daria de sugestão, que com certeza é uma característica não técnica, seja humilde, né? Porque é isso que você falou. Qualquer lugar, qualquer pessoa tem alguma coisa para ensinar. Então, por exemplo, quando eu fui com a Cris lá nos Estados Unidos, eu me deparei com uma realidade que não era minha, né? Então, assim, materiais, equipamentos, processos que não eram a minha realidade. Aí imagina se eu chego lá e falo assim, mas isso não acontece no Brasil, essa máquina eu não tenho, isso aqui não dá para Isso fazer, aqui, esse médico não fala você só assim, consegue por causa disso. o que que eu ia aprender, né? Então, assim, essa humildade de falar assim, peraí, tudo bem, é outra realidade, é outro jeito, mas o que que daqui dá para eu aprender? O que que dá para eu tentar colocar lá, né? Então, acho que essa humildade de se colocar como eu quero, né, ser uma pessoa de um aprendizado constante, absorver o máximo que eu posso, eu colocaria a humildade aí para jogo como uma das sugestões, né? A outra coisa que eu acho que cabe aqui, que você falou agora também, é essa oportunidade de criar conexões, né? Então veja, né, quantas pessoas você está encontrando, né? Quantas pessoas você está conhecendo. E é a oportunidade de você criar conexões, né? A gente não tá falando a oportunidade de puxar saco, né? A gente não tá, né, falando sobre esse tipo de conexão, mas essa conexão verdadeira, né? De se colocar ali, né, como deixa eu conhecer a história dessa pessoa, porque às vezes a história dela vai também me ajudar a pensar o que que eu posso fazer da minha carreira profissional, por exemplo, né? Criar conexões para um futuro. Às vezes essa pessoa que você está aprendendo hoje
E aí, acho que isso joga para um outro link que eu vou falar já já, mas essa pessoa que você está aprendendo hoje pode ser a pessoa que vai te convidar, por exemplo, para vir Exato. participar de uma empresa dela amanhã, né? Então, outra Você coisa que eu ganhar gosto a muito de falar, confiança dessas pessoas. exatamente, você ganhar confiança. E aí, Sancler, eu acho que é outro tópico, quando a gente fala de aprendizado, que eu falo muito também no meu dia a dia, você não. E que entra um pouco nessa questão da humildade, mas se você tá ali num processo de aprendizado, você não precisa saber tudo, tá tudo bem se, né, você falar, olha, eu não sei isso, isso aqui eu não entendi, isso que você me falou, né? Como é que vocês fazem isso aqui, né? Ah, eu fazia desse jeito, mas aqui vocês fazem de outro. Eu vejo hoje sendo bem sincera, assim, na residência e na especialização, apesar de eu não ficar com eles, né, eu fico com a graduação, mas mesmo na graduação, né, com essa coisa de ter muitos cursos, né, que você pode fazer antes de se formar, ou até o pessoal da residência vindo, às vezes já tendo trabalhado em algum lugar, muita gente chega assim, não, mas eu sempre fiz assim, no hospital que eu trabalhava eu fazia desse jeito, no curso que eu fiz eu aprendi assim, né? E aí vem de um jeito fechado, sabe? Que às vezes eu olho assim e falo, gente, parece que essa pessoa não tem nada para aprender, assim, então ela devia Ela estar não aqui está para aberta a ensinar, aprender. Ela né? não está aberta a aprender. É. Exatamente. E aí, eu acho que tem esses aspectos todos, né? A pessoa acaba não aprendendo, né? Porque eu falo muito para os alunos, o aprendizado é uma troca, né? Então depende não só do que eu quero ensinar, mas do que você está disposto a aprender, né? E também dessa questão de criar conexão, porque, veja, quando eu tenho uma pessoa na minha frente, né, que eu estou tentando passar coisas que eu sei, coisas do serviço, né? E a pessoa tá tipo assim, eu não vou fazer assim, eu vou continuar fazendo o meu. Eu não vou querer essa pessoa, por exemplo, se eu tenho uma empresa lá fora, na minha empresa, né? Porque não é uma pessoa flexível, não é uma pessoa, né, aberta a outras coisas. Então, eu acho que essas habilidades não técnicas aí, elas cabem muito dentro de um processo de aprendizado, né? Demais. E você sabe que, assim, por anos e anos eu trabalhei com essa formação em prática de pessoas, né? Então, eu trabalhei muito tempo no hospital privado, que as pessoas chegavam para trabalhar, elas ficavam nesse estágio observacional, uma semana, para que depois a gente decidisse se a pessoa tinha perfil ou não para entrar no serviço. E hoje, no serviço público, eu trabalho diretamente na supervisão com os alunos e com os residentes. Então, assim, em todas essas esferas eu caminhei, eu caminho até hoje, né, nessa observação de como as pessoas usufruem da aprendizagem em serviço. E uma coisa que é muito interessante é que quando você fala assim, a pessoa ela chega às vezes fechada, né, para aprendizagem. Pois é, e uma das coisas que mais conta no mercado, e isso é fato porque é assim que as pessoas nos procuram, né, Débora? Tipo, olha, estou recebendo um ex-aluno, um ex-residente, um ex-colega de trabalho seu. E aí, o que você tem a me dizer sobre ele? Então, uma das coisas que mais somam é o quanto a pessoa é aberta para se dar bem, se adaptar e se desenvolver em um determinado serviço. Então, quando a gente tem uma pessoa que ela não está aberta para essa aprendizagem, ela é uma pessoa que provavelmente vai ter pouquíssimas recomendações para o seu dia a dia no futuro profissional, né? Se é uma pessoa aberta, aí não. Aí a gente fala, ó, essa pessoa aqui é a pessoa excelente, porque ela está sempre disposta a aprender, ela está sempre disposta a se adaptar, ela está sempre observando, se moldando frente a essa realidade. Eu chamo isso, eu tenho chamado isso, né? Não estou querendo inventar termos não, mas eu falo muito com os alunos, eles precisam ter criatividade produtiva ou curiosidade produtiva. É tipo assim, eu preciso saber o que é. Então, você deu um exemplo. Como é que você faz isso aqui? Então, essa curiosidade produtiva é você chegar dentro de uma UTI e falar assim, caramba, a Débora foi lá sozinha, pegou aquele paciente grande, botou ele sentado, botou ele em pé, o cara não teve medo, ela não teve indícios de que ela estava entrando em fadiga muscular e etc, e deu tudo certo. Como é que eu faço para conseguir gerar isso também dentro do meu atendimento? Ou eu posso fazer o contrário. Não, isso aí eu não faço. Ela fez, parabéns para ela, mas eu não faço. Então, eu acho que é uma curiosidade produtiva, tipo assim, de como é que eu consigo, será que é possível desenvolver? E isso vem de uma coisa muito importante para que você tenha uma boa aprendizagem no serviço, é que você tenha uma boa bagagem teórica.
Então você estuda para chegar na hora e falar assim, cara, eu não tenho nem ideia de como eu faço isso, mas eu sei que isso seria bom para o meu paciente. Então como é que eu vou moldar isso frente à equipe? Eu vou ter que pedir ajuda, eu vou ter que esperar o momento certo e etc. Aí volta e assiste nosso episódio, acho que 2 episódios atrás, sobre planejamento, né? Como é que eu vou planejar para conseguir fazer isso? Então eu acho que a curiosidade, ela é uma habilidade não técnica, Débora, que estimula muito para que as pessoas possam otimizar a apresentação delas no dia, a aprendizagem delas, né? O que elas vão aprender no dia a dia dentro do serviço. Perfeito. Então, acho que a gente falou um pouco, então, sobre que eu acho que podia ser um, Um um episódio. mantra para todo, não, um mantra para todo mundo esse 2025, né? Esteja aberto ao aprendizado, né? Dizem não, né? Os estudos mostram que é uma das características do futuro, que na verdade já é presente, né? Que é esse learning, né? Esse aprendizado constante, né? Então, esteja aberto ao aprendizado. Você Continuous não learning. se você está ali, né, como um momento de formação, né, de capacitação, de atualização, de reciclagem, como você quiser chamar, se coloque ali com humildade, aberto ao aprendizado. Obviamente, você pode, é uma troca, então você pode também, né, o que você já aprendeu, o que você sabe, trazer isso para a pessoa, né, mas não coloque essa barreira, né, essa armadura aí, porque isso é uma das coisas que mais impacta no aprendizado, né? A gente falou um pouco sobre aproveite para criar conexões, para fazer network de uma forma honesta, né? De uma forma ética, né? Isso também é importante a gente falar, né? E acho que agora que você falou da curiosidade, que é outro ponto que eu super concordo, eu acrescentaria assim, como criar, né, ou como aumentar, né, o nosso repertório, e aí linka com a curiosidade que você falou, que é estar atento às oportunidades de aprendizado, né? Então, eu tô aqui, né? De repente, meu paciente está tomando banho e acabou que eu não, putz, não tenho o que fazer, né? Estão passando um dreno no leito X, né? Vai lá, olha, né? Ah, mas eu, como fisioterapeuta, nunca vou passar um dreno. Não vai mesmo, né? Mas você, Mas você como vai atender o fisioterapeuta, cara com vai dreno. atender. Exatamente. E aí você ver como passa pode te ajudar a entender para que lado que você vai posicionar ele, qual é o nível de tração que se você fizer esse dreno Que vai tanto ele é deslocar. fixado, né? Para me dar segurança. Exatamente. Então, acho que linka, né, com o que você estava falando da curiosidade, porque é isso, é você ter uma curiosidade Exatamente. e você estar aberto e criar as suas oportunidades de aprendizado, gente. Eu falo muito isso para os alunos, sabe? Não fica esperando só a pessoa que está te direcionando ali, né, te trazer pronto. Olha, então hoje você vai aprender isso, hoje você vai aprender aquilo, né? Crie você mesmo as oportunidades de aprendizado, né? Então é isso que você falou. Caramba, eu tava lá atendendo, ou eu tava passando no corredor, eu vi que o Sancler tava atendendo um paciente super difícil de pôr em pé, né? Depois eu posso ir lá e falar, Sancler, deixa eu te falar, eu vi você colocando ele em pé, que técnica que você usou? Será que você pode mostrar aqui em mim? Né? Ou, eu tinha tentado de manhã e eu não consegui, né? Como é que você fez? Então, cria as suas oportunidades de aprendizado, né? Agora que a gente montou esses cursos, né, Sancler, o de prescrição, o de diálise, a gente usou muito, né, dessa nossa experiência em relação ao aprendizado para trazer para o curso no sentido disso, assim, né, de criar essas oportunidades. Então, por exemplo, no de diálise, a gente sugere um filme, né, para as pessoas irem assistir. E aí a ideia é que que a própria pessoa assista o filme e fique ali refletindo e não ter alguém falando, olha, essa parte ou é isso, né? Então, cria a sua oportunidade, vá ler, né? Tem alguém ali que Aqui, você né? passou às vezes nem é seu supervisor, né? Mas é alguém que você fala, putz, ele trabalha legal, né? Será que eu posso perguntar para ele um artigo? Ah, eu ouvi, né? Às vezes acontece isso, quando eu volto de viagem de congresso, o pessoal, né, fala, e aí, tava no congresso, né? Então, de repente, se você é um aluno, você tá ali, você viu que alguém foi pro congresso, o que que teve de legal, né? Teve algum artigo legal? Putz, esse é meu e-mail, se eu tiver um tempo puder me mandar, né? Então, criar as próprias oportunidades de aprendizado, eu acho que também é uma coisa interessante, né? Interessante e necessária, Débora. Isso é extremamente necessário. A gente precisa fazer isso. E você deu alguns exemplos que eu gosto muito. É do tipo assim: você está vendo algo acontecer, vai lá perto, procure saber, né, o que está acontecendo, como faz.
porque a UTI é muito dinâmica, e como eu disse um pouco antes, com certeza todo dia você vê coisas novas. Então, quanto mais você aumentar o seu arsenal, isso faz parte do aprendizado. É igual você estudar um idioma. Ah, eu quero estudar inglês hoje. Tá certo, você tem que estudar, você tem que conhecer como é que conjuga verbos, pronomes, como é que você faz o passado, presente e futuro, mas você tem que ter um arsenal de gramática, de palavras, de termos. Então, a mesma coisa serve para a nossa profissão. Eu não posso ser fechado do ponto de vista de achar mecanicista que a fisioterapia tem 1, 2, 3 coisas para se fazer. A gente já falou tanto isso aqui, a gente fala muito isso no curso de prescrição, o quanto o arsenal de intervenções ele é grande. Só que para você ter esse arsenal grande de intervenções, você tem que passar a conhecer esse arsenal. Então, isso faz parte do processo de aprendizagem, né? Você tem que correr atrás e vendo e fazendo. Então, eu acho que isso é muito necessário. E trabalhar em equipe é algo que ajuda muito nisso, sabe, Débora? Tudo bem se você estiver numa UTI sozinho ou sozinha, numa UTI de 10 leitos, e você não tem mais ninguém, certo? Mas a gente sabe que boa parte das UTIs tem um pouco mais de pacientes. Então, você tem pelo menos mais uma pessoa da físio trabalhando com você. E aí, como você disse, eu acabei o atendimento, uma pessoa está fazendo um procedimento, você deu um exemplo do procedimento cirúrgico, mas e se o seu colega fisioterapeuta está atendendo um paciente um pouco diferente de você? Corra atrás para ver o que aquele paciente tem, discuta, pelo menos observe. Eu faço isso muito lá com os alunos, quando chegam no falo, qual é o perfil de paciente que a gente vai atender, professor? Eu falei, tudo de interessante que tiver no dia. Então, não adianta eu falar assim, eu quero um paciente tranquilo demais, nem eu quero um paciente complexo demais. Eu tenho que pensar nas oportunidades de aprendizagem para o aluno, porque o tempo que ele está ali dentro é curto, né, para ele aprender. Mas a gente tem que buscar criar essas oportunidades. Eu acho que foi brilhante a sua fala nisso, e um dos locais onde eu acho que a gente tem a possibilidade de fazer isso dentro da UTI são nas visitas. Porque nas visitas você vai ouvir e você vai discutir. E aí eu queria chegar num ponto que é assim, eu sei que deve ter um monte de gente, alunos, residentes e às vezes profissionais, que vão estar ouvindo agora e vão estar falando assim, mas isso aí nada a ver, a minha rotina é puxada, eu não tenho que ficar vendo o outro, isso não acrescenta nada, lá é um procedimento médico e tal. Não, não é. A UTI, você tem que saber de um todo para fazer as intervenções fisioterapêuticas. E isso, para mim, é muito claro, depois de 21 anos trabalhando dentro da UTI. Não adianta você saber só de fisioterapia. A aprendizagem ela tem que ser mais ampla. E essa prática do serviço, ela lhe permite isso. Ela permite ter um olhar do quão macro e de como você pode dominar. Você falou, está passando um dreno, você precisa ver. Não estou falando que toda vez que eu passo um dreno, você precisa estar do lado. Mas se você nunca viu passando um dreno, veja como passa um dreno. Veja o que é um dreno que sai muito líquido, veja o que é um dreno que sai muito ar, porque as suas condutas elas vão ser tomadas em cima daquilo. Você deu o exemplo da fixação, eu vou além, eu vou na ventilação mecânica. Você estava lá olhando na hora que passa o dreno, na hora que passou, borbulhou um monte e parou de borbulhar. Então tinha um pneumotórax, mas já saiu ar. Então você começa a dosar todas as intervenções que você faz. Então, a aprendizagem de serviço é você vivenciar, é exatamente isso. É por isso que o estágio é obrigatório, é por isso que a residência é uma formação diferenciada, é por isso que quem tem mais tempo de experiência tem mais possibilidade de garantir resultados satisfatórios no que faz, né? Então, é mergulhar de cabeça e aproveitar ao máximo. Sabe o que eu queria comentar? Agora entra a minha parte meio chata aqui, né, de quando eu supervisiono, mas eu queria falar duas coisas, na verdade. Uma que você falou, né, às vezes a pessoa trabalha sozinha, mas, gente, a pessoa trabalha sozinha, mas provavelmente ou tem uma enfermaria, ou tem outra UTI no hospital dela, e quantas vezes já aconteceu de alguém de outra UTI, por exemplo, vir me procurar e falar, Débora, ó, tô com um caso assim, você acha que tal coisa funcionaria, né? Então, assim, você não precisa trocar só com quem trabalha direto ali com você, né? Se você tem alguma dificuldade ou quer aprender alguma coisa diferente, você pode trocar até com o Instagram, né? Com pessoas no Instagram que você confia, Exato. né? Você pode vir chamar a Pandemia, como isso gente. aconteceu, né, Débora? Na Pode pandemia eu vir chamar a recebia gente. 300 mil por dia. Exatamente, chama a gente, pode falar, Débora, ó, tô com um caso assim, o que que você pensaria e tal. E o que eu ia falar dessa história, né, que você falou assim, não dá tempo de eu vivenciar outras coisas, eu É. escuto bastante isso também, sabe, Sancler? Mas, ao mesmo tempo que eu escuto isso, né, eu vejo o pessoal, assim, eu brinco com os alunos, né, porque eles saem do meu estágio, eles já Estão têm fazendo outro, outras coisas. eles têm um tempo de almoço e eles já vão para outro estágio. E aí vira e mexe chega, tá chegando atrasado no outro estágio, né? Mas às vezes eu brinco, eu falo, gente, eu me despeço deles na UTI, eu falo, ó, vocês estão liberados, podem ir, se trocar e almoçar. E eu ainda fecho as evoluções deles, passo plantão, falo tchau pra todo mundo.
Sancler, e às vezes eu saio, eu pego eles lá Trocando ainda de roupa. eu falo, gente, como é que pode? Eu já, né, assim, então assim, otimiza tempo, né? Eu falo pra eles, anda mais rápido, né? Vai fazer. E a gente já falou disso muitas vezes, né? Eu acho que isso, desculpa, assim, pra mim é uma desculpa, sabe? Ah, eu não participo, eu não vivencio porque eu não tenho tempo, porque não sei o quê, sabe? Aprende a gerir seu tempo, aprende a otimizar seu tempo, aprende a conversar, né, Sinclair? Às vezes virar pro seu supervisor e falar assim: olha. Já aconteceu várias vezes comigo. Do aluno falar assim, Débora, eu queria atender junto com o meu colega X, porque ele me contou que fez tal procedimento e eu não fiz ainda. E eu, ó, beleza, não atende hoje esse paciente, vai os dois lá, né? É um processo de aprendizado. Então você pode tentar, né? Eu sei que às vezes não dá. E aí fica aqui também, né? O nosso apelo para quem é, né, supervisor, né, Sancler, para quem está nessa posição, querendo ou não querendo, porque eu sei que tem gente que não quer, né? Mas está ali, o É, fato é que você está ali, né? Para que você se coloque, né? Como também uma pessoa que vai facilitar o aprendizado, né? Das pessoas. E às vezes de falar isso, falar assim, olha. Será que hoje eu posso ver um paciente a menos? Esse paciente aqui não é grave, esse paciente, né, pode ficar para ser atendido só à tarde, por exemplo, porque vai ter um procedimento X, eu acho que ele pode ser importante para o meu amadurecimento, para o meu crescimento, né? Precisa conversar também, né? Então acho que para mim é um pouco de desculpa, assim, sabe? Falar que, eu não aproveitei porque era puxado, enfim. É... Eu nem acho que Quer... seja um pouco, eu acho que é um muito. E aí eu ia falar que quem quiser, volta num episódio nosso, que você falou aí, eu lembrei que inclusive a gente foi direto em quadro número de pacientes por fisioterapeuta, relação pacientes-fisioterapeuta. A gente discutiu muito sobre isso. E aí tem um ponto que é o número legal. A lei diz que é 1 para 10. É óbvio, se você estiver trabalhando sozinho numa UTI com 30 leitos, você não vai ter tempo. Concordo com você, aperta minha mão e você está completamente coberto ou coberta de razão de que você não tem tempo. Se você trabalha dentro dos conformes do que as resoluções dizem hoje, também concordo com você de dizer que eu gostaria que fosse menos. A gente já falou isso aqui. A gente gostaria que fosse menos para que a gente possa render um pouco mais. Isso é óbvio. Se a gente pudesse atender 5 pacientes, a gente renderia muito melhor do que atendendo 10. Mas se a resolução me diz 10, se as leis me dizem 10, então a gente tem que abraçar isso. E aí entra o que você falou: é planejamento. Ah, mas eu também gostaria. Eu gostaria que fosse menos, mas eu gostaria de ter, sei lá, 5 dias de final de semana, trabalhar numa escala 2 por 5, mas eu não tenho. A gente gostaria que mudasse para a escala 4 por 3, gostaria, mas não é a nossa escala de trabalho. Então, dentro do que a gente tem, falta gerenciamento. Com certeza falta. E aí é legal porque a aprendizagem em serviço é o único lugar que você consegue, inclusive, começar a raciocinar em cima disso. Porque se você não está no serviço, você vai falar, é 1 para 10. Então, se eu não estou no serviço, eu começo a pensar matematicamente. Eu vou dividir os pacientes por igual, eu vou ter que fazer mais ou menos a mesma coisa, etc. Quando você está no serviço, é onde você tem a liberdade de pensar assim, caramba, esse aqui eu posso gastar mais tempo, esse aqui eu posso gastar menos tempo, e você vai para a prática e coloca isso em prática. Então, você vai lá e você fez um dia e você falou, caramba, chegou 1 hora da tarde que eu deveria passar o plantão, eu não consegui passar o plantão ainda. Eu errei no meu planejamento. No outro dia, você gerencia de outra forma. Isso é aprendizagem. Você está aprendendo como gerenciar o seu tempo, você está aprendendo quanto tempo você deve gastar com cada paciente, etc. E aí você colocou dos alunos, e eu vou estender isso para profissionais, tal, é o tempo do café, é o tempo do café da manhã, as pessoas trocam, às vezes é melhor gastar 30 minutos cumprimentando e conversando com todo mundo do que participando de uma visita multidisciplinar. Para você aprender, você tem que mergulhar. Não estou falando que a gente tem que entrar igual louco, que não pode ser humano dentro da UTI, de tomar um café. Eu tomo 30 cafés na UTI, por toda manhã que eu estou na UTI. Eu não abro mão dos meus 30 cafés, mas eu também não abro mão de fazer o que precisa ser feito. Então, a aprendizagem, inclusive, é você saber gerenciar esses processos adequadamente. Né? E assim, já que a gente está falando né, demos uma cutucada, né? Eu vou dar outra aqui, que eu acho que é uma coisa importante para quem está passando em estágio, né, em residência, e até para quem está fazendo, né, esses processos aí para trabalhar em algum lugar, que é, gente, entender a cultura da empresa e se adaptar. Né, Sancler, Exato. assim, o que eu quero morrer às vezes, e os alunos, eu acho que eu vou ser muito sincera, eu acho que os alunos de graduação, eles não fazem isso por mal, né? Mas eu acho que quem chega na residência já precisa ter esse, por exemplo, né, tô dando um exemplo, já precisa ter esse amadurecimento. E principalmente porque quando você está na residência, você escolheu. Ah, Débora, mas eu só passei lá. Mas você escolheu ir, você podia ter escolhido não ir, né?
E aí você escolheu a empresa que você está indo, né, Sancler? Então, assim, você precisa entender qual é a cultura daquela empresa. Ou vamos trazer um pouco mais para a realidade, qual é a cultura daquela UTI. E aí, eu sei que a gente pode olhar e falar assim, ah, mas tem muita coisa errada nessa UTI. Mas veja, você que está num processo de aprendizado, você obviamente pode colaborar com uma coisa ou outra, mas assim, mudança de cultura tem a ver com muitas outras coisas. E aí, por que que eu tô falando isso? Porque senão vira aquele aluno que só reclama do lugar. Ah, mas aqui é ruim por causa disso. Aqui eu não posso fazer isso, aqui eu não posso fazer assado. Tá, mas você vai ter que passar por lá, né? O que que você pode aprender dali? Nem se for para aprender, então você não concorda com nada dali? Então aproveita esse estágio para estudar. Como é Que eu que nunca faz mais para vou mudar? fazer. E como que muda a cultura, né? Então, assim, você não vai pôr em prática? Não vai, mas pelo menos quando você for trabalhar, você vai ter esse aprendizado, né? Enfim, o que eu quero dizer é porque às vezes os alunos eles passam aqui só em hospital público, né? Obviamente, no estágio. E às vezes eles vêm me falar, tô querendo prestar residência em tal hospital particular. Falo, gente, muito legal. Eu fiz em um hospital particular, né? Foi lá, né, o meu processo de pós-graduação. E eu não me arrependo absolutamente de nada. Já falei aqui 1000 vezes o quanto foi bom para mim. Mas eu sempre falo, tudo bem, mas veja que não é a mesma cultura É de um hospital outro público. ritmo, outro E ritmo. se você for para lá, né, querendo dizer, ah, mas isso é. Cara, você vai estragar o seu estágio, você vai estragar a sua especialização, a sua Suas residência. possibilidades de contato, suas oportunidades Exatamente. profissionais lá na frente. Exatamente. E aí serve para quem está treinando, por exemplo, né? Se você quer trabalhar ali, ah, Débora, mas eu não. Tudo bem. Ah, eu preciso de um emprego. Então tá bom, mas você tá aceitando trabalhar naquele lugar, seja por qual motivo for. Você precisa se adaptar à cultura, né, daquele lugar. Então acho que pensar um pouco nisso, sabe, Sancler, de que eu estou chegando num lugar que já existe, né, onde as coisas são, né, daquele jeito. E aí, de novo, não tô falando que a gente não pode colaborar positivamente para tentar Pode e mudar deve, né? alguma Se coisa. perceber. Exatamente, pode e deve. Mas eu só tô, o que eu tô querendo dizer aqui é para tomar cuidado para não estragar o seu momento de aprendizado só reclamando, reclamando, reclamando do jeito como as coisas acontecem lá, né? Perfeito, excelente, excelente. E Sabe Débora, outra deixa eu coisa te que eu fazer uma queria. pergunta. A gente falou muito. Diga. Ah, não, Vou pode falar. fazer então. Mas você vai mudar de tópico? Não, Porque eu ia te fazer uma a gente vai. pergunta. É, se você quiser falar desse ainda, eu ia mudar um pouco. Eu ia para a parte mais técnica. Ah, não, então deixa eu só terminar. O último que eu queria falar sobre não técnica, que eu acho que pode ajudar bastante gente, é ter um mentor. O que que você acha disso, Sancler? Eu acho que você ter Fantástico. alguém, sabe? Porque, óbvio, você vai passar por muitos supervisores, né? E aí os alunos brincam comigo. Um quer que eu escreva muito, o outro quer que eu escreva pouco. Eu falo, gente, é assim mesmo, né? Isso é São bom, pessoas isso é bom, isso diferentes. é ótimo. Eles querem, às vezes, que Exatamente. todo mundo se padronize para. É ótimo ter visões diferentes. É. Mas eu sei que isso é sofrido às vezes para eles no sentido de tipo, mas e aí, qual que é o certo, qual que é o errado, qual que é, né? Anos de aprendizado, né? Sejam eles grandes, curtos, em cursos pequenos, em cursos grandes, enfim. Eu acho que sempre que você puder, tem alguém de referência, sabe? Escolhe aí alguém que você gosta, você passou por um supervisor que você gostou, você achou, teve afinidade, né? Ele pode ser um mentor, né, Sancler, tanto naquele momento de aprendizado. Então, se você estiver com alguma dificuldade para entender um tema, você pode voltar e procurar essa pessoa e falar, olha, tô aprendendo isso lá, não tô entendendo, né? Ou se você tiver até com outras dificuldades do tipo, olha, eu não estou me dando bem com aquela pessoa que está me supervisionando naquele estágio, o que que você me sugere? É uma pessoa mais velha, uma pessoa mais madura, né, que já não se deu bem com alguém, aprendeu com isso e pode te ajudar a Bom, passar por esse momento mais fácil, né? Alguém que pode te direcionar um pouco mais na carreira também, né? Então, acho que eu queria só finalizar essa parte, que eu acho que é uma sugestão bacana, assim, né? Não sei o que que você acha. eu acho fantástico e talvez tem pessoas que tenham mais dificuldade nessa criar essa conexão, de falar, poxa, deixa eu ir atrás dessa pessoa, mesmo que você não tenha essa pessoa como uma porta aberta para você procurar, você pode elencar pessoas talvez que sirvam como modelo. Sabe quando você vai escrever alguma coisa que você nunca escreveu? Então, se você me pedir hoje assim, escreve uma declaração de não sei o que lá, eu vou entrar no Google e falar modelo de declaração de não sei o que lá. Então, tenha profissionais que servem como modelo, isso faz parte da aprendizagem. Quais são as características que aquele profissional, aquela profissional tem que lhe agradam?
comece a observar um pouco mais e comece a trazer aquilo para a sua prática. Então, eu acho que tanto o mentor quanto o exemplo são possibilidades muito interessantes para o aprendizado. Muito, muito, muito. O que eu ia perguntar é assim, e tecnicamente, é óbvio que a gente não vai falar de nenhum tema específico, porque senão daria 50 mil podcasts aqui. Mas como é que você acha que é uma boa rotina de aprendizagem tecnicamente? Eu acho que tem uma aprendizagem que ela é, como é que eu posso dizer? Que é quando você vai para o serviço, e aí você não conhece aquilo que está acontecendo, você vê, você extrai o máximo de informações no momento, e aí o TI tem que ter um bloquinho, um guardanapo, seja lá o que você quiser, o celular, como você disse, você anota aquilo, e no primeiro momento que você tiver a possibilidade, seja lá no serviço ainda, dependendo da dinâmica, ou em casa, você corre atrás daquilo. Então, isso eu acho que é crucial e tem que ter. Então, se você vai para um estágio, você vai para uma residência, você vai para um treinamento, você passa um dia inteiro, você fala, nossa, tudo muito legal, vi um monte de coisa nova, vai te perguntar, o que você vai estudar? Não anotei. Você perdeu todas as oportunidades técnicas de melhorar. Eu vi uma pessoa titulando uma PIP, anota aqui titulação de PIP, depois você vai ler como é que faz. Por que eu estou falando isso? Porque na hora da prática, você vai ver acontecendo. Se é algo extremamente novo, você não vai entender os processos, mas você vai ver acontecendo. É olhar alguém dirigindo e falar, caramba, dirigir é legal, mas eu não sei como dirige, eu nunca estudei que tem que pisar no acelerador e tirar o pé da embreagem. Você vai, estuda, numa próxima vez, o seu aprendizado subiu um degrau, ele subiu de nível. Então, eu acho que isso tem que estar acontecendo o tempo inteiro. Os profissionais têm que, os alunos, os residentes, eles têm que estar olhando, anotando, deixando de lado a atitude de querer que as coisas sejam sempre todos os dias. Eu tenho que crescer a cada plantão tecnicamente. Eu acho que, e tem algumas coisas que são na hora, hoje em dia com a tecnologia não tem mais desculpa. Às vezes os alunos falam, professor, eu não sei o que significa isso aqui. Já pesquisou? Não. Pesquise. Abra seu celular e pesquise. E coisas que são maiores, que você precisa estudar um pouco mais, você anota, leva para casa e estuda. Por quê? Porque amanhã você vai estar menos distante de conhecer aquilo ali, tecnicamente. Eu super concordo e acho que tem várias coisas que são facilitadas, né? Digamos assim, quando você usa essa técnica, né? Você integra, né, o conteúdo teórico com a prática, né? Então, assim, é isso que você falou, você acabou de ver, então você viu a prática, você vai lá, estuda a teoria e as coisas vão fazer sentido na sua cabeça, né? Você usa uma coisa que está fresca para você, então vários lugares sugerem essa revisão do conteúdo logo após o primeiro contato que você teve com ele, né? E aí, Sancler, às vezes eu falo para os alunos, peraí, tá muito confuso isso. Porque é isso, às vezes eu falo, o que vocês viram ontem? A gente viu uma estubação. Beleza, o que vocês estudaram de ontem para hoje? A gente estudou, sei lá, cálculo de mecânica. Gente, não, né? Tipo, Perdeu. perdeu, né? Porque você estudou uma coisa que você não viu, que você não sabe onde Se tiver usar. outra estubação, vai ficar mecanicista sem aprofundamento. Exatamente. Então, assim, se você viu uma estubação, o que você podia ter estudado? Ter voltado e visto critérios para desmame, os cuidados, como eu faço uma TRE. estubação, TRE, né? Então, aprendizar, otimizar esse aprendizado, eu acho que é muito importante. Óbvio que tem algumas coisas que às vezes a gente tem que ir estudando, né? Mas eu acho que a prática, diferente das aulas teóricas, é isso, né, Sancler? Eu vi, eu olhei ali, eu discuti com meu supervisor, ele me ensinou alguma coisa, eu vou para minha casa e eu pego esse contexto que eu vivenciei hoje e eu fixo o meu conteúdo através desse estudo, do que eu vivenciei, né? E aí, acho que também outro ponto é isso, é você encontrar conceitos chaves do aprendizado, né? Então, assim, eu vi uma estubação, o que da estubação está relacionado, sabe? O que sai da Mapa estubação? mental, né? Você faz um É, mapa mental e depois você vai nos pontos. exatamente. E aí você vai ter pontos chaves para estudar. Então, a estubação tem a ver com o quê? Tem a ver com desmame, tem a ver com TRE, tem a ver com, então eu vou rever modos espontâneos, né? Então, acho que aquele conceito, mas aí você acha os conceitos chaves relacionados àquilo que você viu e estuda aquilo. E aí, como você disse, você vai ampliando os seus estudos e o seu aprendizado e vai construindo cada vez mais, né? E aí uma dica muito legal para quem está em aprendizagem, né, em serviço, a gente não tem professores supervisores para esse
preceptores, etc., padronizados, todos com habilidades didáticas, com experiência de docente. Mas faça isso que a Débora falou e otimize a forma como você pergunta. Chegue na pessoa que está na prática, com quem você está lidando, com quem você está aprendendo, e pergunte assim, o que é interessante de eu estudar a respeito desse procedimento, a respeito desse assunto? Porque se você for lá e falar assim, nossa, que legal, a gente estudou, então eu preciso estudar sobre estubação, aí você que nunca viu, você vai chegar em casa para estudar, você vai se perder. Vai se perguntar para a pessoa assim, o que é importante para eu estubar um paciente? Né? Esse dia uma pergunta foi curiosa, eu fiz um procedimento lá e a aluna perguntou assim, por que isso é importante? Que foi retirado, foi mais ou menos isso, uma paciente tracostomizada, retirado o ventilador mecânico. Ela, o que isso quer dizer? Olha que interessante. Então, eu não estou falando como fazer, mas eu estou falando por que isso é importante. Aí a discussão foi sobre como há uma melhora, retirada de um suporte de vida e tal. Então, se você pergunta quais são os pontos chaves daquele processo, daquele procedimento, daquela intervenção, vai abrir um horizonte para você, vai abrir um leque de opções de estudo que vão fazer você aprender coisas melhores. Então, às vezes você foi lá e você estudou, e na hora não tem como ser diferente, é mecânico na hora, né, Débora? Você está ali com o aluno, você vai falar, vamos lá, pega aqui, desinsufla o cuff, puxa, pede o paciente para tossir, acabou. No máximo, você tira uns minutos para discutir sobre o assunto. Mas quando a pessoa vai para casa, se você falou para ela assim, estude como eu ventilo um paciente espontâneo, estude quais são os critérios que seu procedimento específico e vai começar a raciocinar em como ele vai construir até ele chegar no procedimento. E o procedimento em si ele vai estar em um parágrafo de algum livro. Desinsufla o cuff, posiciona, estuba, tosse. É isso. Então é você trazer o universo para entender, para que a pessoa possa entender o que ela realmente, efetivamente precisa estudar para que melhore a prática dela ali no dia a dia. Exatamente. Uma outra sugestão que eu daria, né, principalmente para quem está em estágio, residência, enfim, é formar grupinhos de estudo, né? Ou minimamente, sabe, Sancler? Raramente a pessoa passa sozinha, né? Normalmente ou é dupla ou é trio, né? E aí eu acho que você tentar estudar, e esse estudar não significa assim, sentar numa mesa e tal, mas Sentar, ficar horas e horas lendo. Você tá indo pro refeitório com essas pessoas, e aí, o que você viu hoje? Que paciente você atendeu? Eu vi que você fez esse procedimento. O que ela te explicou sobre isso? Né? Porque eu ainda não fiz, então eu não discuti sobre isso, né? E aí você acumula aprendizados, porque, né, eu como supervisora falo muito isso pros alunos. Eu falo, gente, eu tenho uma lista, né, um checklist ali de coisas que eu quero que eles vivenciem, aprendam. Mas às vezes não vai ter estubação para todo mundo, por exemplo, né? Vai ter para um aluno. Então, óbvio, eu tento pôr o outro junto e tal para vivenciar esse momento, mas às vezes o outro não pôde estar. Então, passa para o seu amigo, né? O que foi que você aprendeu? O que eu passei, né? Quais foram os pontos que eu coloquei, né? Então, acho que aproveitar a pessoa que está nesse caminho com você e o que ela vivenciou, como ela faz, né, o que ela discutiu, eu acho que também é uma coisa que otimiza bastante o aprendizado, né? Ótimo, excelente, excelente. E nada melhor do que o seu grupo de estágio para fazer isso, nada melhor do que a sua dupla de residência, né? Nada, eu estou chegando sozinho no serviço, nada melhor da pessoa que está chegando agora para poder vivenciar e compartilhar isso, né? Eu acho que esse é um caminho. E Débora, eu não sei se tem mais algum ponto específico, mas eu queria perguntar para você assim, que mensagem você daria hoje para quem está entrando no estágio, numa residência, numa coisa prática para aprender? Uma mensagem. Tudo que a gente falou é importante, mas o que você diria? Não, você sabe que eu sempre conto como foi para mim, né? Porque assim, outro dia eu até postei sobre isso, né? E um dia a gente pode fazer um episódio sobre isso, mas o processo de vir para São Paulo, para eu fazer, na época era o aprimoramento, né? Não foi nada fácil, assim, em todos os termos, até financeiramente falando, né? Então eu até postei no Instagram, eu tive ajuda de muita gente para conseguir ficar aqui e tal. E aí, Sancler, eu olhei para aquilo como assim, eu preciso me agarrar a isso e aproveitar ao máximo, sabe? Porque não tá sendo fácil, né? Tem muita gente me ajudando e o meu futuro depende disso, né? Então, assim, eu peguei aquele ano e eu coloquei na minha cabeça que era o ano onde eu ia otimizar ao máximo o meu aprendizado. Então, e eu queria falar disso depois, né? Eu acho que a gente vive outros tempos também, né? A gente precisa lembrar.
que é importante a gente manter minimamente, né, se exercitando, dormindo bem, comendo, né? Então, nossa saúde mental importa. Mas, assim, eu buscava, o hospital hoje vai oferecer um curso de não sei o quê. Ah, eu posso participar? Né? Eu fico aqui Uma uma hora a mais discussão da e disciplina. participo. Uma discussão da disciplina X, né? Então, assim, sinceramente, eu acho que a minha mensagem é se coloque inteiro naquilo que você está fazendo, porque também eu vejo muitos alunos hoje assim, ai, ele entrou no estágio, nossa, não vejo a hora que acabe. Eu falo, gente, mas é a primeira semana, vocês já estão pensando na hora que vai acabar, sabe? Vivencia aquele momento, né? Aproveite aquele momento. Tem tanta gente boa que vai entrar no seu caminho, tem tantas oportunidades legais que vão aparecer, e se você já está olhando lá para o final, você vai perder a oportunidade de tudo isso, né? Então a gente sabe que não é um ano fácil, né? Que às vezes esses períodos, né, não são fáceis, mas né, é a mesma coisa você pagar um curso, né, Sancler? Você pagou um curso, né? Você comprou um curso do TI Informação. Gente, vai lá, faz o negócio, olha as Mergulha. referências, olha o material complementar, né? Então, assim, eu Não acho que a seja palavra. superficial. Exatamente. Para mim, a palavra é aproveite, né? Aproveite o processo, porque vai valer a pena, assim. E por mais que você fale, ah, mas isso não me serve agora, ou agora eu não tô vendo frutos, né? Todo mundo que me pergunta, eu falo, eu não tenho dúvida que eu estou onde eu estou hoje, porque eu comecei muito bem começado o meu processo de aprendizado lá no Sírio, quando eu fiz meu aprimoramento, sabe? Então, acho que eu fecharia a ideia desse jeito, sabe? E Muito bom. você? Eu acho que eu diria que tudo se transforma em aprendizado. O bom e o ruim se transformam em aprendizado. Então, esteja aberto, esteja aberta, porque tudo se transforma. Se você viu algo que é muito ruim, é um aprendizado para você não fazer daquele jeito. Se você lidou com preceptores diferentes, distintos, completamente opostos, você vai ter uma coisa boa de cada um e uma coisa ruim de cada um para você colocar na sua bagagem, no molde do que você vai ser quanto profissional. Se não é uma área que você gosta, pode ser uma oportunidade profissional. Então, assim, se é a área que você gosta, pode ser um contato profissional. Tudo é válido, bom e ruim. Então, soma com o que você está falando. Aproveite, mergulhe de cabeça, aproveite ao máximo, porque tudo lá na frente vai moldar o que você aprende naquele momento. Eu diria isso, É. professor. Posso contar uma história? É um minuto. Pode, lógico. Aqui eu acho que eu nunca contei, mas eu conto para todo mundo que eu converso sobre carreira, enfim. Quando eu prestei o concurso da USP, eu passei na primeira fase, que era teste, né? A segunda fase eram questões abertas. E aí, a minha área era UTI, eu tinha acabado de fazer o aprimoramento, eu estudei o último ano, né? Só UTI, enfim. Só que a hora que chegou a questão aberta, ela era aleatório. Então, assim, todo mundo que estava na sala tinha, acho que, 4 tipos de questão aberta, 4 tipos de prova, e a pessoa passava dando aleatoriamente as provas. E aí, a hora que eu peguei, eu lembro que eu até fiquei puta, né, na época, porque a hora que eu peguei, a minha questão era de ortopedia. Aí E falou, aí eu desisto, vou sabia, embora. né? E eu sabia que tinha gente perto de mim que era de UTI e que tinha recebido a questão de UTI. E aí na hora eu falei, caramba, eu queria fazer a questão de UTI, é a minha área. E aí a segunda fase do concurso e última, eu respondi uma questão aberta de ortopedia. E eu passei no concurso, né? E assim, eu não tô falando isso pra me gabar, mas pra dizer assim, eu aproveitei tanto o meu aprendizado na época do estágio, que a hora que eu olhei a questão, Aquilo serviu de base. eu lembro até hoje, era uma questão de ritmo escapulomeral, assim. Eu falei, caramba, é um conceito chave, ritmo escapulomeral. Então, assim, de novo, né, o que é chave, eu tinha aprendido. E aí eu tinha aprendido na neuro muito bem com a minha supervisora como responder questões abertas, que ela fazia a gente treinar isso. E aí eu juntei essas duas coisas, né? Eu não sei se talvez a minha resposta até não tenha ficado super completa, mas eu tenho certeza que ela foi muito bem escrita, porque a minha supervisora fazia a gente fazer isso. E aí, olha só, eu passei num concurso, né, respondendo uma questão que não era a Por minha uma bagagem de especialidade. aprendizagem. Exatamente, porque quando eu tava no meu estágio, eu falei, meu, vou aprender o que eu tenho que aprender aqui, entendeu? Então, né, e é isso que eu tô falando, assim, a gente nunca imagina onde a gente vai usar, né, ou como aquele aprendizado que a gente às vezes acha que não vai servir pra nada, pode mudar o nosso futuro ali na frente, né? Então, Exato. fica aí essa Muito bom. sugestão. A dica é aprenda. Aprenda tudo que você puder. Aprenda tudo que você puder, Exatamente. porque te torna uma pessoa e um profissional melhor. Não é Nunca é isso? demais, né? Isso É. mesmo. Muito bom, Muito Débora. bom.
Muito obrigado pela sua companhia aí. Eu acho que a gente deixa mensagens interessantes para todo mundo, seja aluno, residente, profissional, começando, profissional no meio da carreira, profissional no final da carreira. Aprender é um processo contínuo e é um processo de todos. Aproveite ao máximo esse processo. E como a Débora colocou no meio do episódio, estamos à disposição de vocês também. Ah, então vocês vão lá, vão me ensinar. Não, mas chame a gente, vamos discutir, vamos aprender. A gente tem cursos disponíveis no TI Informação, a gente está no Instagram disponível para isso, a gente tem 118 episódios aqui para vocês disponíveis para isso, a gente tem o material para os nossos apoiadores, então conte com a gente para que esse processo de aprendizagem ele seja tão bom quanto ele é para a gente também, né? Então essa fica a mensagem aí do episódio. E a gente se vê no próximo episódio. Isso aí, até a próxima semana, pessoal. Tchau.